Como lidar com as emoções. Capítulo 4. Lidando com o medo. Atados pelo medo. Milhões de criaturas humanas acham-se presas a falsas religiões, na escravidão de um temor servil, de estulta indiferença, trabalhando como animais de carga, destituídos de esperança, alegria ou inspiração, e tendo apenas um tolo temor do além. É unicamente o Evangelho da graça de Deus que pode dar sentido à vida. Não confiando em Deus. Muitos negligenciam juntar para si um tesouro no céu, fazendo bem com os recursos que Deus lhes emprestou. Desconfiam de Deus e têm 1000 temores acerca do futuro. Como os filhos de Israel, eles têm um mau coração de incredulidade. Deus proveu este povo com abundância, à medida que suas necessidades o requeriam, mas eles tomaram emprestadas dificuldades para o futuro. Em suas viagens queixavam-se e murmuravam, dizendo que Moisés os libertara para matá-los de fome, bem como a seus filhos. Necessidades imaginárias cerravam-lhe os olhos e o coração para não verem a bondade e as misericórdias de Deus em seu jornadear, e foram ingratos para com todas as suas bênçãos. Assim também é o descrente professo povo de Deus nesta época de incredulidade e degeneração. Receia vir a passar necessidades, ou que seus filhos se tornem necessitados, ou que seus netos fiquem desamparados. Não ousam confiar em Deus. Não têm genuína fé naquele que lhes confiou as bênçãos e generosidades da vida e lhes deu talentos para usar para sua glória na promoção de sua causa. Satanás governa pelo medo. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Porém, um recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Para realizar isso, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Consultar temores fortalece-os. Se tomarmos conselho com as nossas dúvidas e temores, ou procurarmos solver tudo que não podemos compreender claramente antes de ter fé, as dificuldades tão somente aumentarão e se complicarão. Mas se chegarmos a Deus convencidos de nosso desamparo e dependência, tais quais somos, e com humildade e confiante fé, fizermos conhecidas nossas necessidades, aquele cujo conhecimento é infinito, e o qual tudo vê na criação, governando todas as coisas por sua vontade e palavra, ele pode atender e atenderá ao nosso clamor e fará a luz brilhar em nosso coração. Pela oração sincera somos postos em ligação com a mente do infinito. Não temos no mesmo momento evidência notável de que a face do nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e amor, mas é realmente assim. Podemos não sentir seu contato visível, mas sua mão está sobre nós em amor e compassiva ternura. Causa da enfermidade. O que traz doença do corpo e da mente a quase todos são os sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está insatisfeito. Não tem a Deus, não tem aquela esperança que é como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Hebreus 6:19. Todos os que possuem essa esperança hão de purificar a si mesmos assim como ele é puro. Esses se acham livres de desassossegados anseios, murmurações e descontentamento. Não estão continuamente esperando o mal e aninhando emprestadas aflições. Vemos, porém, muitos que estão passando antecipadamente por um tempo de angústia. A ansiedade estampa-se em cada feição. Parecem não encontrar consolo e apresentam um aspecto de contínuo temor na expectativa de algum terrível mal. Temor não traz alívio. É necessário ter uma clara compreensão do Evangelho. A vida religiosa não é de melancolia e tristeza, mas de paz e regozijo unidos à dignidade cristã e santa solenidade. Não somos, por nosso Salvador, animados a entreter dúvidas e temores, nem perspectivas desanimadoras. Isso não traz alívio e deve ser repelido, e jamais alimentado.
podemos ter regozijo inefável e glorioso. Como cresce a fé? O Senhor frequentemente nos coloca em posições difíceis para estimular-nos a maior aplicação. Em sua providência, às vezes ocorrem contrariedades especiais para testar nossa paciência e fé. Deus nos dá lições de confiança. Ele deseja ensinar-nos onde buscar auxílio e forças em tempo de necessidade. Assim obtemos conhecimento prático de sua divina vontade, de que muito carecemos em nossa experiência de vida. A fé se fortalece através do sério conflito com a dúvida e o medo. Medo revela a incredulidade. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no de nosso Salvador. Houvessem os discípulos confiado nele e teriam permanecido calmos. O temor no momento do perigo revelou sua incredulidade. No esforço para se salvarem, esqueceram-se de Jesus, e foi apenas quando, deixando de confiar em si mesmos, se voltaram para ele que os pôde socorrer. Quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos? Quando as tempestades das tentações se levantam, fuzilam os terríveis relâmpagos e as ondas se avolumam por sobre nossa cabeça. Sozinhos combatemos contra a tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que nos pode socorrer. Confiamos em nossa própria força, até que nos foge a esperança e vemo-nos quase a perecer. Lembramo-nos então de Jesus, o invocamos para nos salvar e não ficamos decepcionados. Embora reprove magoado, a incredulidade e a confiança em nós nunca deixa de nos conceder o auxílio de que necessitamos. Seja em terra ou no mar, se temos no coração o Salvador, nada há a temer. A fé viva no Redentor acalma o mar da vida, e ele nos protege do perigo da forma que sabe ser a melhor. Não manifestar temor ao enfermo. Os que tratam dos doentes devem compreender a importância da cuidadosa atenção às leis da saúde. Em parte alguma tem mais importância a obediência a essas leis do que no quarto do enfermo. Em nenhum caso a fidelidade às pequenas coisas da parte dos assistentes tem maiores consequências. Em situação de doença grave, a menor negligência, a mais ligeira falta de atenção às necessidades especiais ou perigos particulares do enfermo, toda a manifestação de medo, agitação ou impaciência, até uma falta de simpatia, pode fazer pender o fiel da balança que oscila entre a vida e a morte, e causar a descida à sepultura de um doente que de outra forma poderia ter se curado. Ofende o Espírito Santo. A fé toma a Deus em sua palavra, não buscando compreender o significado das aflitivas experiências que sobrevêm. Muitos há, porém, que possuem pouca fé. Estão continuamente temendo e tomando emprestadas aflições. Estão dia a dia cercados de provas do amor de Deus, fruem cada dia as bondades de sua providência, mas eles passam por alto essas bênçãos. E as dificuldades que encontram, em lugar de os conduzir para Deus, dele os separam, porque despertam desassossegos e queixas. Jesus é seu amigo. Todo o céu se acha empenhado em seu bem-estar e seu temor e queixas ofendem o Espírito Santo. Não é porque vejamos ou sintamos que Deus nos ouve que devemos crer. Devemos confiar em suas promessas. Quando chegamos a Ele com fé, devemos crer que toda petição penetra no coração de Cristo. Quando temos pedido sua bênção, devemos crer que a receberemos e agradecer-lhe porque a temos. Entreguemo-nos então aos nossos deveres, certos de que a bênção virá quando dela mais necessitarmos. Quando houvermos aprendido a fazer assim, saberemos que nossas orações são atendidas. Deus fará por nós muito mais abundantemente, Efésios 3:20, segundo as riquezas da sua glória, Efésios 3:16, e a operação da força do seu poder, Efésios 1, verso 19. Libertação do medo. Arão, assim como o povo, recuava de Moisés, temendo chegar-se a ele. Êxodo 34, verso 30. Vendo sua confusão e terror, mas sem saber a causa, insistiu com eles para que se aproximassem. Apresentou-lhes a garantia da reconciliação com Deus
e lhes assegurou o restabelecimento de seu favor. Nada perceberam em sua voz a não ser amor e solicitude, e finalmente aventurou-se um a aproximar-se dele. Muito atônito para que pudesse falar, silenciosamente apontou para o rosto de Moisés e então para o céu. O grande chefe compreendeu o que queria dizer. Em sua consciente culpa, sentindo-se ainda sob o desagrado divino, não podiam suportar a luz celestial, a qual, se houvessem eles sido obedientes a Deus, tê-los-ia enchido de alegria. O medo acompanha a culpa. A alma que está livre de pecado não deseja esconder-se da luz do céu. Quando temeroso. Unicamente a percepção da presença de Deus pode banir aquele receio que faria da vida um peso à tímida criança. Fixe era em sua memória esta promessa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Leia a maravilhosa história de Eliseu na cidade rodeada de montanhas, e entre ele e o exército de inimigos armados, uma poderosa multidão de anjos celestiais. Leia como o anjo apareceu a Pedro na prisão, condenado à morte, e como depois de passarem pelos guardas armados e as portas maciças e grandes portões de ferro com seus ferrolhos e travessas, o anjo guiou o servo de Deus em segurança. Leia acerca daquela cena no mar, quando, aos soldados e marinheiros arremessados de um para outro lado pela tempestade, exaustos pelo trabalho, vigília e longo jejum, Paulo, como prisioneiro em caminho para o seu julgamento e execução, falou aquelas grandiosas palavras de ânimo e esperança. Agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos 27, versos de 22 a 24. Com fé nesta promessa, Paulo afirmou a seus companheiros: nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Atos 27, 34. Assim aconteceu. Como havia naquele navio um homem por meio do qual Deus podia operar, todo o contingente de soldados e marinheiros gentios foi preservado. Todos chegaram à terra a salvo. Atos 27, 44. Deus trata com clareza. O Salvador não nos engana. Não nos diz: não tema, seu caminho está livre de perigos. Ele sabe que há provações e perigos, e é sincero conosco. Não se propõe tirar seu povo de um mundo de males e pecados, mas indica-nos infalível refúgio. Sua oração em favor dos discípulos foi: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17, verso 15. No mundo, diz ele, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, verso 33. Olhar para fora de si mesmo. Olhe para fora de si mesmo, para Jesus. Reconheça que você é um pecador que, ao mesmo tempo, tem o privilégio de depender de Cristo como o seu Salvador. Ele veio para chamar ao arrependimento não os justos, mas os pecadores. Dificuldades e sugestões são apresentadas por Satanás à mente humana para ver se consegue enfraquecer a fé e destruir o ânimo. Ele tem múltiplas tentações que despeja sobre sua mente uma após outra, mas comprometer suas emoções e ceder aos sentimentos pode significar aceitar o mau hóspede da dúvida e, assim procedendo, emaranhar-se nas dificuldades do desespero. Você pode perguntar: que farei com tão terríveis sugestões? Expulse-as da mente, olhando e contemplando as imaculadas profundezas do amor do Salvador. Não exalte seus sentimentos falando deles e adorando-os, quer sejam bons ou maus, tristes ou animadores. Pela confiança em Jesus. Jesus nos convida a ir ter com Ele, para tirar de nossos cansados ombros a carga, colocar sobre nós o seu jugo, que é suave, e o seu fardo, que é leve. O trilho pelo qual Ele nos convida a andar nunca nos teria custado um tormento se sempre tivéssemos nele andado. É quando nos extraviamos do caminho do dever que este se torna difícil e espinhoso.
Os sacrifícios que temos de fazer ao seguir a Cristo são apenas outros tantos passos para retornar ao caminho da luz, da paz e felicidade. As dúvidas crescem ao contemporizarmos com elas, e quanto mais contemporizarmos, tanto mais difícil é vencê-las. É seguro largar todo o apoio terrestre e tomar a mão daquele que levantou e salvou o discípulo que se afogava no mar tempestuoso. Cristo, o portador de fardos. Exponhamos continuamente ao Senhor nossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não vamos conseguir sobrecarregá-lo nem fatigá-lo. Seu coração amorável se comove com as nossas tristezas, até mesmo com a menção delas. Levemos a ele tudo o que nos causa incômodo. Coisa alguma é muito difícil para ele, pois sustém os mundos e rege o universo. Nada que de algum modo se relaciona com a nossa paz é tão insignificante que o não observe. Não há em nossa vida capítulo demasiado obscuro para que eu possa ler, perplexidade alguma por demais intrincada para que a possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma lhe atormentar o espírito, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar-lhe dos lábios sem que seja observada por nosso Pai Celestial ou sem que lhe atraia o imediato interesse. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas, como se não existisse nenhuma outra por quem Ele houvesse dado seu bem-amado Filho. Você deve trabalhar com cautela e observar períodos de descanso. Assim procedendo, reterá seu vigor físico e mental e tornará seu trabalho muito mais produtivo. Depressão. Tristeza extrema e abatimento fora de proporção quanto a qualquer causa alegada. A depressão pode ser o estágio final de um longo processo ansioso, gerado pelo sentimento de culpa, pelo medo e por uma estranha sensação de vazio interior.